São 8h46 da manhã, hoje é terça-feira, já fiz minhas atividades físicas na parte da manhã, já fiz também uma leitura e eu quero falar com vocês sobre isso aqui primeiramente. Eu faço duas leituras, uma de estudo, então sempre ali mais na área do business, né, do empreendedorismo, de alguma habilidade que eu queira desenvolver. Então eu tô lendo pela segunda vez esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito bom, com muitas sacadas, tem algumas marcações aqui. E esse aqui é um livro meu de hobby, que eu gosto muito de conhecer outras coisas, né? Às vezes eu leio um livro de ficção, às vezes eu leio um livro de suspense, mas também uns livros, assim, com temas interessantes. Então isso aqui me ajuda muito. Eu sou do tipo que aprendo muito lendo, mais do que ouvindo, mais do que vendo. Então o que que eu quero dizer com isso aqui para vocês? Que vocês têm que encontrar o jeito de vocês. Não fique querendo copiar a rotina de outras pessoas, de coach e tudo mais. Não, você tem que encontrar o seu jeito e eu vejo isso na prática. Para mim, o que funciona é leitura. Eu quero aprender algo, que livro eu posso ler? Quero aprender uma habilidade? Entender alguma coisa? Que livro eu posso ler? Se você for do tipo de ouvir, ótimo. Você pode ouvir podcast, você pode ver também e ouvir vídeos no YouTube a respeito do assunto. Enfim, você tem que encontrar a forma certa para você. Só começando o vídeo mostrando sobre isso aqui, que é o começo da minha rotina. Leio de manhã, leio à noite. Tô indo pra loja agora e eu quero falar com vocês sobre algumas coisas, algumas perguntas que eu tive aí, tanto no Instagram como nos meus mentorados também. Um aluno me perguntou assim, ele falou que é a última tentativa dele é mexer com a parte de smartwatch, é ter mexer com a importação, e perguntou se vai dar certo. Disse para ele que vai dar certo na medida que ele tiver o compromisso de fazer as coisas, né? Porque eu vejo que às vezes a gente está acostumado a coisas mais fáceis, né? De um ponto A ao ponto Z muito rápido. E o que eu quero dizer com isso? Eu falei para ele, tudo depende da sua medida, do seu esforço, da sua vontade, do seu compromisso, porque a autoconfiança, o que é uma autoconfiança? É você saber que você pode acreditar em você, que você cumpre com os seus objetivos. Porque quando a gente faz objetivos nós com nós mesmos, e se a gente não cumpre, fica só com você, né? Só você sabe que você não cumpriu e tudo mais. E isso impacta diretamente na sua autoconfiança. Então, eu, por exemplo, eu crio uma rotina que eu tenho vários desafios, né? Mini desafios, que eu cumpro, eu tenho que cumprir para manter minha autoconfiança, porque é isso que me faz sonhar mais alto, ver que eu posso mais. Então, por isso a importância do comprometimento, né, desse compromisso, da disciplina de fazer, independente se você está com vontade ou não. Pessoal, a gente está aqui embalando um pedido do Dia dos Namorados, né? A gente filma para mostrar um box, o pessoal gosta. E aqui é o kit que nós fizemos, promocional, smartwatch, fone de ouvido, pulseira. Tem ali a case também de proteção que está dentro. E a gente está aqui filmando. Esse outro cenário aqui. São 7h23 da noite. Acabei de chegar em casa, fiquei um pouco mais tarde na loja atendendo o cliente. Nem deu tempo de eu tomar meu café da parte da tarde, vou tomar agora. E o que eu faço agora quando eu chego? Vou até mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o Trello, vocês já sabem como eu me organizo. E aqui eu tenho tudo estabelecido, inclusive aqui a campanha de Dia dos Namorados, né, no quadro de marketing. Tem todas as campanhas, os valores, o que faz, o que não faz, as abordagens, como falar. E eu vou montar aqui, terminar de montar o cronograma de postagens, que eu tive algumas ideias aqui do Dia dos Namorados. Vou dando um ok no que eu já faço, porque eu sou da pessoa de escrever, né? Aqui também tem do Dia dos Namorados, eu escrevo, tenho ideias, pesquiso, organizo e depois eu estruturo. Também vou utilizar o Canva para fazer essas artes do que eu pensei, que tem facilitado muito, inclusive para a edição de vídeo. Eu estou preferindo o Canva. Eu fiz um vídeo muito legal aqui, vou mostrar rapidamente para vocês, para não tomar muito tempo. Olha para vocês verem como que ficou legal esse vídeo.
Então é isso, aqui eu tenho a parte da produção de vídeo, aqui da produção pro feed no novo formato, aqui dos stories, inclusive sequência do Dia dos Namorados, está aqui toda a sequência do que vai sendo feito, com enquete, com frases. Então isso aqui se chama organização e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Continuando o assunto que eu comecei no início do vídeo, né, falando sobre compromisso e tudo mais, que é exatamente isso aqui. Eu sei que é muito difícil você ver que método que você vai fazer, o que eu tenho que fazer, na verdade, né? Então a gente vai fazendo por passos. Primeira coisa, um diagnóstico, né? O que você gostaria de melhorar? Instagram, atendimento, produção de conteúdo. Como eu vou fazer isso? Então é sempre um passo a passo, é sempre por escrito. Quando fica na sua cabeça, você realmente não consegue organizar as ideias. Você precisa realmente colocar no papel, colocar no computador, você precisa visualizar como que está o seu cenário atual e dando check. No Instagram, precisa organizar ele, arrumar ele, que paz, bio, destaques, o feed, ok, coloca lá discriminado e vai dando checklist. A produção de conteúdo, a gente precisa ter repertório. Eu sempre fico pesquisando que tipo de conteúdo que tá legal, o que tá faltando, né? Às vezes o básico está faltando, né? Que é a apresentação de produto, a foto do produto bonito. Que eu já cansei de falar, vocês sabem, se vende muito pela estética, que sentimento que aquela foto, aquele vídeo vai passar para as pessoas, se vai curar alguma dor, se vai falar algo que ela vai olhar e falar, nossa, isso faz sentido para mim ter. Então pense sobre isso, comece a escrever ideias. Eu tenho aqui no Trello também um card que eu coloco de ideias, de narrativas, do que eu gostaria de fazer, de produzir, que eu acho interessante que um cliente me fala ou me dá uma ideia, eu vou lá e coloco e vou fazendo. A começar pelo básico, que é a gravação de unboxing dos produtos, as fotos mostrando os detalhes dos produtos, mostrando funções deles. Então isso sempre, essa base você tem que ter. E aí você vai olhando as principais referências suas, que tipo de conteúdo estão sendo feito, para você replicar na sua loja do seu jeito. Então não tem muito segredo, a rotina é você que tem que estabelecer. O que você precisa? Organização, disciplina, comprometimento, para você cumprir a sua rotina. Então agora eu poderia chegar, descansar, mas não, eu tenho que acabar de pensar, né? Como a gente está numa época muito importante, que é o Dia dos Namorados, tem que ter muita atenção. Eu vou olhar todos os conteúdos que eu já fiz, falar, nossa, isso aqui às vezes eu posso fazer de um outro jeito, né? Então eu vou dar essa lapidada nos conteúdos do Dia dos Namorados para as ações serem mais efetivas. Então eu vou fazer isso, planejar as produções de conteúdo, analisar as que estão feitas. Amanhã eu vou produzir o que vai precisar. Eu faço essa organização para saber o que eu vou postar amanhã, o que eu vou postar depois de amanhã. Amanhã eu vou focar em smartwatches esportivos. Depois de amanhã eu vou focar na linha série 10. Eu vou mostrar funções mesclado com apresentação de produto. Eu vou mostrar uma curiosidade, eu vou dar uma dica. Você tem que mesclar esses mesmos conteúdos no seu diariamente. Feedback tem que ter também. Você tem que colocar isso no seu cronograma, no seu calendário, que tem que ter. E outra coisa que eu faço é analisar como que estão as vendas, quantas pessoas entram em contato por dia. Toda essa rotina, eu tenho ela estruturada, eu sempre passo para os alunos, porque eu cobro isso deles. Eu cobro que ele tenha controle do seu negócio. Você precisa ter controle do seu negócio. Então você tem que saber quantas pessoas entram em contato, a partir dessa quantidade de pessoas, quantas pessoas fecham um pedido, para você ter uma previsibilidade, para quando você quiser escalar, você saber exatamente onde você vai mexer. Mas a base, ela precisa estar estruturada, não tem como. Sua logomarca tem que ser bonita, seu nome também tem que ser bom, atrativo, tem que ser fácil de decorar. Seu Instagram tem que estar muito bem organizado, bonito, atrativo, com conteúdos de conversão, com conteúdos de dica, de prova social, de autoridade, tem que ter feedback. Um cliente entrou em contato até para comprar o modelo Brave, e ele falou que só comprou porque ele viu vários feedbacks positivos na página. Então tem que postar, tem que ter isso. Não adianta vocês ficarem engessados. Outra coisa que eu falo pro pessoal, pegar referência até no próprio TikTok, porque lá as ideias estão mais à frente, vamos dizer assim. Dá para você adequar algumas coisas para o seu perfil. O mercado está mudando, não há espaço para você fazer o mínimo que às vezes você quer fazer. E então é isso, é muito trabalho, esse é o caminho que nós escolhemos, realmente é muito trabalho. E tudo depende. Se você trabalha até X, você tem X resultados. Se você trabalha 2X,
entende-se que você quer e vai atingir 2x de resultado. Então, é isso, o quanto que você está disposto é o quanto que você vai crescer também. E tudo é aprendizado, não significa que é uma linha linear, né? Tem altos e baixos, então para você não contar com a sua motivação, não contar com um dia bom, você tem que ter um método, você tem que ter uma rotina, um básico a ser feito todos os dias. Então, hoje foi um bate-papo, uma conversa com um pouco ali de transição de momentos da loja, para vocês entenderem um pouco mais de como que funciona na prática empreender e ter uma loja de importados.